Então, eu gostaria de convidar você nesse momento a olhar para o Salmo e acompanhar a leitura do texto, que diz assim a palavra do Senhor: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós te pedimos, ó Deus, fala conosco por meio da tua palavra, que o teu Espírito Santo traga para cada um de nós a tua verdade, o teu cuidado e o teu consolo, através da ministração da tua palavra. Nós te pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Meus irmãos, todos nós precisamos de um socorro. Em algum momento da vida, todos nós precisamos de um socorro de Deus, de uma intervenção de Deus, de um agir de Deus. O texto fala sobre esse socorro de Deus, sobre essa intervenção de Deus e sobre este agir de Deus. Quando a gente olha para este salmo, que tem por título Cântico de Romagem, ou seja, o cântico daqueles que estão peregrinando, esse salmo faz parte de uma categoria de salmos que se chamam de salmos de confiança. Os estudiosos sobre os salmos colocam o Salmo 121 nessa categoria de salmos, denominados salmos de confiança. Mas por que salmos de confiança? Porque os salmos de confiança chamam o povo para confiar em Deus ou para crer em Deus. O salmo que nós lemos fala sobre esta confiança que nós devemos ter em Deus. Quando a gente olha para esse salmo ele é dividido em 3 partes. A primeira parte vai aí do versículo 1 ao versículo 2, onde o salmista está falando desse socorro, dessa criação de Deus. A segunda parte vai do versículo 3 até o versículo 6, onde o salmista apresenta as intervenções de Deus, intervenções pelas quais, portanto, nós devemos confiar no Senhor. No versículo 7, no versículo 8, o salmista apresenta algo escatológico, a segurança que os crentes precisam ter em Deus, pelo fato de que Deus está cuidando do seu futuro. Essa composição de criação, intervenção e escatologia, ou glorificação, aqui no Salmo, apresentam para o povo e também para nós razões pelas quais nós devemos crer em Deus. E quando eu digo crer em Deus, eu não estou me referindo apenas em crer no fato da sua existência ou crer no fato das suas intervenções e providência. Mas quando eu me refiro em crer em Deus, eu estou me referindo no fato de confiarmos em Deus, de confiarmos no Deus em que nós cremos em sua existência, confiar no Deus em que cremos na sua providência, de confiarmos em Deus. E eu gostaria, portanto, de entregar para os irmãos esse tema, razões para crer. E a primeira razão para crer, meus irmãos, é porque não há razão para crer na potencialidade espiritual do ser humano. A primeira razão para crer é porque não há razão para crer na potencialidade espiritual do ser humano. Vamos ler juntos o que diz aí o versículo 1 e 2, vamos lá? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Veja que o salmista, ele apresenta que o socorro dele, que a ajuda dele, vem do Senhor. Ele faz uma pergunta, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Em outras palavras, meus irmãos, o salmista está apresentando aqui algo que ele não pode fazer, algo que ele não pode socorrer, algo que ele não pode realizar. Ele não pode solucionar a vida espiritual dele, ele não pode solucionar a vida circunstancial dele, ele não pode solucionar as adversidades que ele está enfrentando. É por isso que ele pergunta, de onde me virá o socorro? Em outras palavras, ele está mostrando que o socorro vem do Senhor, porque não há potência espiritual nele de socorrer a sua própria existência, de socorrer a sua própria vida. Ele não tem capacidade, ele não tem força, ele não tem sabedoria, ele não tem discernimento de socorrer a sua própria vida e de solucionar as suas adversidades, de dar cabo do seu sofrimento e de findar as suas dificuldades. Ele precisa de alguém porque ele não tem potencialidade para solucionar a sua vida. Os irmãos estão compreendendo? O que me chama a atenção também é que a cidade de Jerusalém, ela fica no monte, em cima de um monte, e ela é rodeada por montes. Os historiadores afirmam que a cidade de Jerusalém, ela é um forte natural, geográfico, de difícil acesso para os inimigos derrotarem essa cidade. É muito difícil, por ela ser um forte natural, rodeada por montes. Alguns estudiosos afirmam que quando o salmista estava escrevendo esse salmo, ele estava em Jerusalém, rodeado por montes. Montes que para o povo de Jerusalém era símbolo de proteção, de cuidado, de socorro. E ele olha para esses montes e diz, de onde me virá o socorro? E ele afirma que o socorro não vem dessa geografia de Jerusalém. O socorro dele não vem das coisas criadas por Deus e nem das coisas criadas pelo homem, mas o socorro dele vem do Senhor. Em outras palavras, o homem e nada nesse mundo tem potência espiritual para solucionar as dificuldades e adversidades da existência. A primeira razão, portanto, irmãos, para crer em Deus é porque não há razão para crer na potencialidade espiritual do ser humano. Ele olha para os montes e ele diz, o meu socorro vem do Senhor, não vem de mim mesmo. Infelizmente nós vivemos em um tempo que isso tem sido subvertido. Infelizmente nós vivemos em um tempo em que muitas igrejas, até mesmo igrejas evangélicas, falam que você tem capacidade, você tem potencial espiritual para solucionar e resolver os seus problemas. Infelizmente nós vivemos em um tempo onde essa verdade tem sido subvertida. Deus, Ele é o nosso socorro e Ele é aquele que tem potência para resolver e socorrer cada um de nós. E nós somos impotentes espiritualmente falando. Mas hoje em dia há uma inversão disso. Hoje em dia é o homem que é potente, é o homem que faz as coisas acontecerem, é o homem que decreta, é o homem que é colocado sobre os seus ombros essa potência, e Deus é o seu servo, e Deus é aquele coadjuvante que está vendo o agir do ser humano, realizando as coisas na sua própria história. É como se no palco da nossa história, Deus não fosse o protagonista, mas eu e você somos os protagonistas, e Deus é apenas o coadjuvante. Infelizmente nós vivemos em um tempo que essa é a realidade. E essa é uma realidade que infelizmente não reflete a realidade das Sagradas Escrituras. Pelo contrário, o texto apresenta um Deus que é protagonista e um salmista que é coadjuvante. Ele está vendo o agir de Deus. Ele diz, o meu socorro não vem de mim mesmo, mas o meu socorro vem do Senhor.
Eu não estou aqui dizendo também e minimizando a criatura e aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas eu estou aqui, irmãos, enaltecendo o nosso Deus, que é grande, que é maior do que todos nós, e que é o principal, o Redentor, o Salvador da nossa história. Amém, irmãos? A segunda verdade para crer em Deus é porque Deus é plenamente soberano sobre todas as coisas. Deus é plenamente soberano sobre todas as coisas. Vamos ler juntos o versículo 2, vamos lá. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista, portanto, apresenta um Deus criador, um Deus que fez o céu e que fez a terra. O Deus criador que é soberano. E note, irmãos, não sei a sua Bíblia, mas na versão atualizada da palavra Senhor está em caixa alta, ou seja, todas as letras da palavra Senhor estão com letra maiúscula. O que isso significa? Significa que esse nome aqui, no versículo 2, literalmente no hebraico, é Yahvé, ou seja, é o nome de Deus. O mesmo nome que é apresentado lá para Moisés, quando Moisés pergunta para Deus: Deus, o que é que eu vou dizer para o povo do Egito quando me perguntares quem foi que me enviou? E Deus disse para Moisés: diga ao meu povo que o eu sou, o grande eu sou, te enviou para libertar o meu povo do Egito. Essa é a mesma palavra apresentada aqui, o grande eu sou. A ideia, portanto, é que este nome de Deus apresenta o Deus que é, e não o Deus que existe. O Deus que não é criatura e que não foi criado por ninguém, mas o Deus que é eterno, o grande eu sou. Aquele que deu à existência todas as coisas, mas que ninguém o criou. Aquele que é eterno, infinito, em sua majestade, em sua glória. Ou seja, o salmista está apresentando um Deus que é soberano, criador do céu e da terra, criador de todas as coisas. E o que mais me chama a atenção é que, de fato, os montes ali que cercavam Jerusalém eram uma proteção para o povo de Jerusalém. Mas ele diz: a minha proteção não está nas coisas de Deus, mas a minha proteção está no Deus que fez todas as coisas, ou seja, naquele que fez o céu e na terra. É por esta razão, irmãos, que nós podemos crer em Deus e confiar em Deus. Não confiar nas coisas que Deus nos deu, não confiar no carro que Deus deu, na casa que Deus deu, no plano de saúde que Deus deu, no dinheiro que nós temos, no trabalho que nós temos, não, mas confiar nessas coisas que apontam para o Criador, ou seja, confiar em Deus que nos deu todas essas coisas. Esta é a razão, irmãos, pela qual nós precisamos crer e confiar em Deus, porque Ele é soberano e Ele é o Criador de todas as coisas que há no céu e na terra. Tudo vem do Senhor, tudo que temos é criação de Deus, é providência de Deus, vem dEle. Ele é soberano e está em todas as coisas, governa todas as coisas, sustenta todas as coisas, e é por isso que precisamos confiar em Deus, porque Ele é soberano. Terceira razão para crermos em Deus é porque Deus está incondicionalmente próximo de todos nós. É porque Deus está incondicionalmente próximo de todos nós. Eu gostaria de ler, portanto, essa terceira parte do Salmo, que vai do versículo 3 ao versículo 6, que diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, exceto que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Versículo 5, todos juntos: O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Nem de noite a lua. Veja, meu querido irmão, que o salmista está apresentando agora um Deus que, além
de ser soberano e criador de todas as coisas, é um Deus pessoal, é um Deus que está perto. As palavras do salmista no versículo 5 são maravilhosas, apresentando essa verdade de um Deus que está perto de você. Ele diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra. Veja, o Deus soberano, que governa tudo pela palma de suas mãos, que sustenta toda a criação, que é o autor da sua existência, de tudo aquilo que você tem, esse Deus é a tua sombra. Diz o texto, o Senhor é a tua sombra. Você consegue se afastar da sua sombra? Hermane, Estela, você consegue se afastar da sua sombra, Lourdes? É impossível. A gente vai para um lado, está lá a sombra, a gente vai para o outro, a sombra está acompanhando a gente. Meu querido irmão, Deus é a tua sombra e está bem perto de você todos os dias da sua vida. O texto, ele é bem claro, ele diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra. Nos tempos de alegria, de felicidade, Deus está lá com você. Mas no tempo também, irmãos, de tristeza, de sofrimento, Deus também está com você, do seu lado, bem pertinho. O próprio Jesus disse isso, é uma promessa de Cristo, que Ele estaria conosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está presente, Ele está perto de nós, cuidando de nós. Mesmo que ninguém esteja e saiba do nosso sofrimento, Deus está guardando a sua vida. Ele é a tua sombra. E note que Ele está perto de nós, não porque a gente fez alguma coisa, porque a gente tem algo de bom para oferecer a Deus. É algo incondicional. Deus está perto de nós não porque propôs ali uma condição. Olha, eu vou estar perto de você se você fizer tal sacrifício. Eu vou estar perto de você só se você me procurar. Eu vou estar perto de você só se você fizer tal coisa. Não, irmãos, é algo incondicional. E aqui reflete o evangelho da graça. Deus é a nossa sombra e Ele nos guarda, não porque Ele está condicionado a uma atitude nossa ou uma ação nossa, não, mas porque Ele é gracioso. Não há nenhum merecimento em nós para atrair esse cuidado de Deus, mas mesmo assim Ele é a nossa sombra e nos guarda por graça. Incondicionalmente Ele está perto de nós. E a gente olha para o texto e nós percebemos, irmãos, nessa terceira parte do Salmo, o Evangelho de Cristo sendo apresentado. Porque, veja o que diz o versículo 3, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará o guarda, aquele que te guarda. E a gente olha para esse Salmo, compreendendo que Deus está perto de nós, é a nossa sombra, e a gente entra um pouco em confusão. A gente olha para esse salmo e a gente fica meio indignado, porque ele diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, mas os nossos pés vacilam todos os dias, irmãos. A gente vacila, ou seja, a gente cai, quase todos os dias. A gente peca todos os dias, a gente falha quase todos os dias. Nós desobedecemos a Deus constantemente. O próprio apóstolo João diz que aquele que não tem pecado está fazendo de Deus mentiroso, e a verdade do Senhor não está nele. Ou seja, a gente olha para esse salmo e a gente fica meio que confuso, porque como é que Deus está dizendo que Ele não vai permitir que os nossos pés vacilem, se os nossos pés vacilam? Como é que Ele está dizendo que Ele não vai permitir que você não caia, nem fracasse,
Só que a nossa existência é marcada por fracassos e caídas. Só que a gente olha para esse texto e nós percebemos a solução disso e para onde o texto aponta. Deus está perto de nós, irmãos. E o maravilhoso fato dessa verdade é o fato de que Deus se encarnou para estar perto de nós. É por isso que Jesus é chamado de Emanuel, o Deus conosco. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. E a gente percebe que nós vacilamos, que nós pecamos, que nós caímos, mas o nosso guarda, o nosso Senhor Jesus, aquele que veio para estar perto de nós, Ele nunca vacilou, Ele nunca caiu em pecado, Cristo nunca fracassou. E o texto continua dizendo, versículo 4, é certo que não dormita nem dorme quem? O guarda de Israel. E eu pergunto, quem é este guarda de Israel? A palavra que está no singular, quem é este guarda de Israel? Este guarda de Israel, irmãos, é essa providência única de Deus em enviar seu filho, o Messias. O salmista está aqui apresentando, irmãos, algo messiânico. O povo de Israel esperava por esse guarda, por esse Messias, o guarda de Israel. Ele não vai permitir que os nossos pés vacilem. A gente olha para Cristo, Ele é o nosso guarda. Ele é que veio e obedeceu toda a lei em nosso lugar e nunca vacilou. Foi Ele que morreu pelos nossos pecados, pelos nossos vacilos. Cristo Jesus morreu por todos eles. É Ele que tem sustentado, portanto, a nossa fé, a nossa vida, a nossa espiritualidade. E todos aqueles que estão em Cristo Jesus, portanto, não cairão, por mais que pequem todos os dias. Estes que estão em Cristo Jesus estão firmados em uma rocha e jamais vacilarão, porque estão em Cristo, aquele que é perfeito e que sustenta a nossa existência espiritual. Ele é o nosso guarda. Ele é quem sustenta. É Ele que sustenta os nossos pés. E no que diz respeito a essa vida espiritual, no que diz respeito a estarmos bem com Deus, a gente sempre vacila, a gente sempre peca, nós sempre desobedecemos ao Senhor, porque há ainda em nós essa natureza pecaminosa, mas nós não estamos fundamentados em nós mesmos, no que diz respeito à nossa espiritualidade, nós estamos fundamentados em Cristo. A nossa vida está fundamentada nele. Nós temos paz com Deus porque não é porque a gente não vacila, mas nós temos paz com Deus porque temos fé naquele que nunca vacilou por nós. Nós temos relacionamento com Deus porque o nosso Deus está perto de nós, Cristo Jesus, o nosso guarda, Ele está sustentando a nossa vida. E por mais que o mundo venha e se levante contra nós, acusando cada um de nós os nossos pecados, Cristo se levanta, irmãos, a favor de nós para dizer está pago. Ou seja, os nossos pés estão bem firmados na obra de Jesus Cristo. É por isso que os nossos pés não vacilam. Porque os nossos pés não estão firmados em nós mesmos, mas estão firmados na obra de Cristo. Ele é a pedra angular, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso fundamento. Essa, portanto, é a terceira razão para crer em Deus. E a quarta e última razão para crer em Deus, irmãos, está aí no versículo 7 e 8. É porque Deus cuidará dos seus até a eternidade. Versículo 7 e 8, vamos ler juntos? O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esses dois versos, irmãos, é a última composição, a última parte dessa composição do Salmo.
E essa última parte aponta para algo escatológico. Veja bem, pouco se fala sobre isso, mas aponta para o futuro. Porque o texto está apontando para o futuro, os verbos estão apontando para o futuro. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Às vezes a gente olha para esse salmo e a gente pergunta, mas o que é que o salmista está querendo dizer quando ele diz guardará a tua saída e a tua entrada? O que significa isso, pastor? Significa que ele vai guardar quando a gente sai do trabalho e chega em casa? É isso que está dizendo? O Senhor guarda quando a gente sai do trabalho e chega em casa, mas esse não é o significado exato do texto. O que significa, portanto, guardar a tua saída e a tua entrada? É quando a gente sai de um estabelecimento e entra em outro, ou quando a gente vai para um lugar e vai para outro, ou quando a gente sai de uma cidade e vai para uma outra cidade. É esse o significado do texto, algo geográfico. Vai guardar a nossa alma de saídas e entradas de estabelecimentos ou de coisas ou de lugares? Me parece que não. Considerando também que Deus guarda a nossa vida nesse sentido também. Mas eu gostaria, irmãos, que você prestasse atenção para os termos aqui utilizados. Ele diz que guardará de todo mal. E o mal aqui, irmãos, não é apenas o mal circunstancial, mas o mal espiritual. Guardará a tua alma, não diz respeito aqui do corpo, algo circunstancial, mas diz respeito de algo que? Espiritual. Logo guardará a tua saída e a tua entrada, não diz respeito apenas de algo circunstancial, mas diz respeito de algo espiritual, de acordo com o contexto imediato. João Calvino, reformador de Genebra, comentando esse texto, ele diz: Deus será o guia contínuo do seu povo, de modo que, estendendo a sua mão para eles, os conduzirá segundo o desejo do seu coração, do princípio da vida até o fim. Do princípio da vida, Deus vai guardar até o fim da vida. Em outras palavras, querido, Deus vai guardar a sua existência, a sua alma, a sua vida, todos os dias da sua existência, até a sua entrada na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Ele vai guardar você. Pastor, a pressão está demais, eu não vou conseguir, talvez eu abnegue até mesmo da fé. Você não vai conseguir. Ele vai guardar você, vai guardar o seu coração, vai guardar esse bom depósito, vai guardar essa espiritualidade, vai guardar essa salvação, vai guardar você todos os dias da sua vida, até você entrar na glória eterna. Vai guardar você da saída, até você entrar na eternidade. A sua vida, portanto, espiritual, está bem guardada pelas mãos do Senhor. Porque veja bem, aquele que está fundamentado no guarda de Israel jamais fracassará, porque é o guarda de Israel que sustenta, e é Ele que vai guardar a nossa alma daqui até a eternidade. Não há dúvida para isso. Não há dúvida se você vai morar no céu ou não. Se você é crente em Jesus Cristo, você precisa ter essa convicção de que um dia você vai morar no céu, de que um dia você vai estar na eternidade. Não há dúvida para aqueles que creem. Como diz a palavra, aqueles que creem têm a vida eterna. Não há dúvidas para isso. Essas, portanto, irmãos, são as razões pelas quais nós devemos crer em Deus. Amém? Que Deus abençoe você e que possamos crescer cada dia mais nessa confiança ao Senhor. Vamos orar. Feche os seus olhos.